nome do Senhor Jesus Cristo. Está ali meu filho Gesiel. Obrigado, meu filho. Muito obrigado. Deus te abençoe. Que você continue andando na fé em Cristo Jesus. A fé que foi dada aos santos um dia. A fé em Cristo não é através de homem, não, é direto com Deus. E não é através de igreja também. É com Deus, direto com Deus. Deus abençoe minha irmãzinha também, Esther Varela Pertussati, lá em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Deus abençoe Darcy Justino da Silva, Deus te abençoe também. Aonde você estiver, meu precioso irmão, estamos em um culto de adoração a Deus. Estamos cultuando o nome de Jesus Cristo. Nós vamos descorrer, examinar a palavra de Deus e ver como que um profeta se comporta na presença de Deus, como que um homem que tem um chamado, ele se comporta em relação às religiões, como ele se comporta em relação às religiões. Um pregador do Evangelho, ele não interessa o que um homem diga, o que um bom homem diz, o que alguém venha dizer. O que interessa é um homem que tem um chamado de Deus para pregar o Evangelho, é o que diz a palavra de Deus. E ele segue a risca dos profetas e apóstolos. Isto está escrito em Efésios capítulo 2 e verso 20. Vamos ler em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, onde fala do profeta João Batista, o qual Jesus Cristo disse que ele é o Elias de Malaquias 4, 5 e 6. E este profeta João Batista, ele não veio congratulando com as demais religiões dos seus dias. Ele não estava ali na beira do mar ou do Jordão para batizar, acompanhado de muitos auxiliares. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que ele pregava no deserto. Sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. E diz assim, Mateus capítulo 3, e naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele apareceu pregando. Ele não foi comissionado pelo um grande líder, pelo um grande pastor. Ele apareceu ali pregando. E dizendo, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Ele não pregou, tragam dinheiro, tragam dízimo, tragam ofertas. Não, ele não apontou para um homem, para um outro homem, não. Ele apontou para Cristo. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de carneiro, de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Este era o João Batista, profeta precursor da vinda de Cristo, único precursor, único profeta que percursa a vinda de Cristo. E esse profeta foi o último profeta do Velho Testamento, João Batista. E então, ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacentes ao Jordão. O povo daquelas cidades
iam conversar com João Batista. E este homem que não veio pela nossa religião, que não veio através dos saduceus e nem dos fariseus, mas ele apareceu aí pregando o arrependimento, pregando o arrependimento. Todas as cidades ali adjacentes ao Jordão, eles iam ver aquele homem que vestia de couro de camelo e tinha um cinto de couro pela sua cintura amarrado e ensinava a palavra de Deus. Ele não comia caviar e nem churrasco assado, mas se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. O batismo sempre foi para arrependimento e remissão de pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Muitos fariseus vinham se batizar, e ele perguntava: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos dignos de arrependimentos. Ele estava aderindo ao batismo de João, mas João sentiu, pelo Espírito de Deus, que eles estavam fingindo a hipocrisia. Eles não tinham se arrependido. Raça de víboras! João Batista exclamou para eles: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Não saia daí, irmão. Fique aí no final do programa, do culto. Eu estarei orando por vocês e falando o seu nome aqui. Então, irmãos, e também é melhor eu não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Aqueles fariseus, se eles dissessem: nós temos por pai Abraão, João disse que Deus poderia, daqueles homens, suscitar filhos a Abraão. Ele pode, destes religiosos fariseus dos nossos dias, desses líderes religiosos que pregam a sua religião, se eles se arrependerem dos seus pecados e se batizarem como a Bíblia exige, eles podem ser salvos e Deus pode suscitar desses homens filhos e filhos a Abraão. Nós temos por pai Abraão, mas nós temos por Deus a sua palavra. Nós temos tomado Deus em sua palavra. Irmãos, servir a Deus nestes dias é coisa maravilhosa. Luxo não é Hilux. Luxo não é um grande templo cheio de gente. Luxo é cultuar a Deus aonde estamos, muitas vezes em poucas pessoas. Isto que é um luxo. Adorar a Deus na simplicidade. Como João Batista, o precursor da vinda de Cristo, fez. Isto que é um luxo. João Batista não tinha um carrão, ele não tinha uma veste bonita, ele não tinha uma boa alimentação, ele não se alimentava como os demais religiosos. Talvez suas sandálias eram feitas de couro também, mas ele estava ali, naquela luxúria na presença de Deus, servindo a Deus. Isto que é luxo. Luxo não é ter um terno bonito, uma gravata, para pregar o evangelho, subir num púlpito e ser ovacionado por uma multidão. Luxo é servir a Deus e pregar a Deus
em simplicidade, porque Deus sempre esteve escondido em simplicidade. Sempre escondido em simplicidade. Deus nunca esteve em coisas grandes e elevadas. Não! João Batista não era luxuoso. Ele apareceu pregando o evangelho. Agora os pregadores são comissionados e assalariados para pregar o evangelho. Eu quero ver estes pastorzinhos, estes pregadorzinhos aí, de hoje em dia, assalariado, pregar o evangelho quando vier a perseguição. Eles vão sumir. Eles vão sumir. Mas eu prometo diante de Deus e dos anjos que eu continuarei pregando o evangelho, porque eu nunca fui salariado para pregar o evangelho. Eu sempre trabalhei, tive minha profissão para custear o meu ministério. Hoje eu estava correndo atrás de boi, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter um trabalho. Deus nunca chamou um vagabundo, Deus nunca chamou um preguiçoso. Os preguiçosos, eles são salariados, por isso eles escolheram pregar o evangelho, porque foram comissionados pela sua igreja, comissionado pelo seu pastor. É isso. Oxalá que esses homens venham a se acordar, se despertar, que eles venham abandonar os seus cargos, que eles venham a dizer: eu não preciso disso, eu vou pregar o evangelho verdadeiro, porque nem para pregar o verdadeiro evangelho eles não podem. Quem é assalariado, ele não pode pregar o evangelho que eu prego. Não, porque ele é assalariado. Ele tem que pregar o que a sua religião prega, o que o seu comandante prega. Agora, quem tem um chamado e trabalha para manter o seu ministério, ele prega o evangelho de Jesus Cristo sem ter medo. Sem ter medo, ele não prega para ser ovacionado. Não! Ele não prega para ter honra humana. Esses dias, um irmão africano me chamou de... como é que eles falam para os pregadores? Esqueci aqui. Eu falei, não. Eu sou apenas uma testemunha de Jesus Cristo. Uma testemunha de Jesus. Não põe esse homem em mim. Esse nome em mim. Não põe esse nome em mim. Não põe esse nome. Não põe. Eu sou uma testemunha de Jesus. Apenas uma testemunha de Jesus. Eu não preciso. O pregador verdadeiro não precisa de títulos, de nomes. Não. Ele precisa do Espírito Santo, da guia do Espírito Santo, para levar a mensagem de Deus adiante. Reverendo. Que reverendo? Que reverendo? Reverendo é Jesus Cristo. Eu não chamo nenhum homem de reverendo. Não. Reverendo é Jesus Cristo. É Ele que nós precisamos reverenciar. É Ele. Foi Ele que morreu na cruz. João Batista não estava querendo ser um reverendo. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em outra Bíblia minha diz assim: não sou digno de desatar as suas alparcas. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira,
e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com o fogo, que nunca se apagará. Esse nunca se apagará está relacionado a um tempo. Profeta João Batista, exemplo de pregador do Evangelho. Exemplo de pregador do Evangelho. Não sou contra os irmãos que usam uma gravata e um terno, mas que isso não seja uma vaidade. Eu não procuro ser um homem apresentável. Eu procuro servir a Deus, andar na palavra de Deus. Todo pregador, ele deve ao seu dever, procurar andar na palavra de Deus. Servir a Deus em sua simplicidade. Oxalá, meus irmãos, que você esqueça da sua grande igreja, que você esqueça do seu pastor tão bonzinho, e que fala coisas tão bonitas, e que você mergulhe para dentro de você, e lembra, mergulha para dentro de você, e se arrepende dos seus pecados, se arrepende dos seus pecados, Se você não se arrepender dos seus pecados, não adianta você dizer que é um pregador, não adianta você falar bonito, não adianta você ter teologia, bacharelado em teologia, não adianta. Eu fiz teologia, fiz uma teologia apurada em uma antiga religião que eu pertencia, que meus parentes pertenciam, mas eu optei por deixar aquilo de lado. Aquela veste teológica, a teologia dos homens, irmão, não vale nada. Eu li tanta literatura, tanto livro, tanto eu li, eu tenho uns 10 quilos de livrinho, eu tenho uns 50 quilos de livros grandes aqui, que eu li, que eu falei para minha esposa, vou queimar isto. Está só trancando canto, está só trancando, tomando espaço das outras coisas que têm utilidade. Vou botar fogo nisso. Eu li literatura do americano desde 72. Mais de 300 literaturas. Mais. E todo aquele monte de livros da educação, da faculdade teológica. Uma vez eu até fiquei brabo na casa da minha mãe. Falei, vou jogar dentro da lagoa esses livros. A minha mãe estava com a caixa de lenha velha, que ela tinha encostado, cheio de livros que eu tinha estudado. Eu falei, não, está só trancando canto. Peguei e joguei dentro de uma lagoa lá. Eu vou largar para os sapos aqui esses livros. Só serve para os sapos serem teólogos mesmo. O examinar a Bíblia não é através de teologia. E não é através de um outro homem. Não! O exame da palavra de Deus, das Escrituras, são pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Então João Batista não tinha teologia. E eu faço uma pergunta. Os profetas de Deus, os apóstolos, qual apóstolo que tinha uma teologia? Quem teve uma teologia foi Paulo. Mas ele teve que considerar aquilo esterco. Ele teve que jogar aquilo fora dele. Aquela técnica, aquela teologia que você tem. Porque você leu não sei quantos livros de fulano, de tal e do ciclano. Aquilo não vale nada, aquilo não presta. O que vale é o que está na palavra de Deus. Sem interpretação humana. João Batista não tinha interpretação nenhuma humana. E nem os discípulos de Jesus. Quando eles quiseram saber alguma coisa a respeito da palavra, eles perguntaram para Jesus. Eles não foram perguntar para Anás e Caifás. Não, para Herodes, não. Eles perguntaram para Jesus. Senhor, é mister que Elias venha primeiro? Jesus disse, olha, está escrito, Elias virá e restaurará todas as coisas. Mas, porém, eu vos digo que já veio. E fizeram o que quiseram com ele. E os seus discípulos entenderam que Jesus falava deste João Batista. Estava falando de João Batista.
As pessoas estão presas a uma placa, ao nome de uma religião. As pessoas estão presas a uma religião humana. Elas estão presas e não conseguem ver os irmãos das outras igrejas como irmão. Irmãos, eu estava em um sistema que nós não podíamos ver um irmão da Assembleia, da Brasil para Cristo, da Deus e Amor, como cristão, um católico como cristão. Nós precisamos sair fora do sistema, para poder ver um irmão que está noutra denominação, que tem o Espírito Santo e serve a Deus. Ontem veio um casal de irmãos que estão cultuando lá na Assembleia de Deus, fazer uma consulta aqui na nossa clínica. E então ele falou: irmão, quando a pessoa nasce de novo, a placa da sua igreja não é uma cerca, porque ele considera um irmão de outra denominação. Eu estava em uma denominação que fingia não ser denominação. Eu demorei a entender que não era que era uma denominação, que era uma seita religiosa, e que tem preconceito de todas as outras. Eu estava lá também como os demais. Aí quando o Espírito Santo vem e acontece o novo nascimento, aí você esquece que você tem que seguir um grande homem. Você reconhece que você tem que seguir a Deus. Você reconhece que você tem que considerar o seu irmão que está em outra denominação. Considerar os irmãos que estão em outra denominação. Mas o assunto esta noite é: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Quando a multidão correu bruscamente, quando aconteceu aquele evento fabuloso no dia de Pentecoste, na descida do Espírito Santo, e perguntaram para Pedro e demais irmãos: que faremos? E demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E a promessa vos diz respeito a vós e a todos que estão longe, os que estão perto, e tantos quantos o Senhor nosso Deus o chamar. Oh, meus preciosos, é o arrependimento sincero que nos leva à presença de Deus. Oh, aquele ladrão da cruz, não deu tempo dele entregar o dízimo, as ofertas, não deu tempo dele ir a uma igreja e se tornar um membro daquela determinada igreja. Se você disser: eu sou membro de tal igreja, para Deus você não está dizendo nada. Agora, se você disser: eu nasci de novo, eu me arrependi dos meus pecados, eu fui batizado como os apóstolos batizaram, aí sim, aí você está dizendo muita coisa para Deus com as suas ações. Caso contrário, você estará fadado ao fracasso espiritual. Há tempo ainda, nós estamos vivos. Enquanto estamos vivos, há tempo de perdão, de arrependimento, de novo nascimento. Religião não é novo nascimento. Não adianta você querer se justificar, se considerando ser um homem bom. Não adianta. Não adianta, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos, sem exceção. Que você possa se arrepender dos seus pecados e aceitar a Deus em sua vida, com seus gestos. Você não aceita Jesus quando você vai lá no altar, quando eles te chamam. Você aceita Jesus quando você se arrepende dos teus pecados. Não importa o lugar aonde você está. Não importa.
Vamos orar a Deus, agradecer a Deus por esta oportunidade. Que estas palavras fiquem gravadas nos vossos corações, nos nossos corações. Irmãos queridos, a irmã Madalena Ferreira, o Gesiel Estanque, meu filho, a Esther, minha irmãzinha lá em Caxias do Sul, Darzi, me esqueci o resto do nome dele, a Vera Lúcia Estanque, minha prima, em Vacaria, Rio Grande do Sul. Deus abençoe a irmã Maria Donizete, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A Marisa, minha irmã também lá em Caxias do Sul. Deus abençoe a irmã Rosa Silva, o Teco Pinti, que está assistindo de São José dos Pinhais. A irmã Rosa, sim. A irmã Rosa Silva e o irmão Joel, que tiveram ontem fazendo consulta aqui em nossa clínica. Deus abençoe o irmão Teco Pinti, meu amiguinho Teco, em São José dos Pinhais, né? Paraná. Deus te abençoe junto da sua família. Marcos Machado, irmão Marcos Machado, Deus te abençoe. Aonde você estiver, meu precioso irmão. Aristides Chaves, lá em Anitta Garibaldi. Ô Tito, Deus te abençoe. Ó, palhaço Pop Pedro, em São Paulo, palhaço dos grandes programas lá, das televisões, né? Está também assistindo o nosso culto. O irmão José Dorvalino Duarte, Ariquemes, Deus te abençoe, Juquinha. Sheila Mambalim. Eu acho que é em outro país na África, acredito que seja. Deus abençoe a irmã Maria Martins e o Lindonês Antunes, acho que no Rio Grande do Sul. Deus abençoe a todos vocês. A irmã Rosa Silva está nos assistindo, eu acho que ali perto de Cachoeirinha, aqui no município de Telbroma. Deus abençoe você, seu esposo, todos vocês, irmão Jorge, né? Joel, irmão Joel e toda a família. Deus abençoe grandemente. Tem mais gente aqui. Irmão José Costa, Deus te abençoe. Aonde estiver você com a tua família. Grande é Deus. O Senhor é grande, a sua benignidade é para sempre. Vamos então conversar com aquele que pode todas as coisas. Você se arrependeu dos teus pecados? Arrependeu? Você não quer mais, tem nojo da tua vida pecaminosa? Então Deus já entrou em sua vida. Ele já está fazendo morada em você. Você não gosta do teu passado sujo? Então Deus já fez uma obra grande em sua vida. Deus fez uma obra em sua vida. Você consegue ver o irmão da outra igreja como seu irmão? Então você tem o Espírito Santo de Deus em você. As obras do Espírito, os frutos do Espírito, gozo, paz, longanimidade, fé, mansidão, temperança. Irmão, é uma receita maravilhosa. A irmã Elilde, minha esposa, que sempre tem me ajudado nesta missão de levar o Evangelho às nações, aos perdidos. Eu fico feliz de vocês estarem comigo do outro lado da telinha aí. Depois você volte a assistir de novo e recapitular a pregação. Vai ficar salvo aqui no Facebook. Você volta a recapitular para você ver, para você comer a palavra melhor. Se for preciso, ouça 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Porque um dia você não vai mais ouvir a pregação do Evangelho. Nós seremos tirados daqui. E eu acredito que dentro de pouco tempo surgirá uma perseguição e nós não teremos mais acesso à internet para pregar o Evangelho. Oremos ao Senhor. Você que se arrependeu, você que tem uma enfermidade e pede oração, quer ser curado, Jesus Cristo tem poder para curar, para libertar. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo
ontem e hoje, e será eternamente. Ele é o mesmo. Irmão Divino Rodrigues, Deus te abençoe, meu precioso irmão. Ele é o mesmo. E ele disse em Marcos 16, ele falou que se vocês crerem em mim, vocês farão as obras que eu faço, porque eu estarei em vós e vós em mim. João 14, versículo 20. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós sabemos que estamos em Cristo, e Cristo em nós. São João 16, versículo 13. O Espírito da verdade nos guia em toda a verdade. O Senhor Jesus Cristo, no teu bendito e soberano nome, nós confiamos e oramos, Senhor, e nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, descer na alma dos meus ouvintes, na alma dos nossos ouvintes, Senhor, de cada irmão que está cultuando conosco, irmãos que não puderam vir aos cultos, no culto. Deus bendito, desce na alma dos meus ouvintes, Senhor. Senhor, faz com que eles se arrependam dos seus pecados. Cada irmão, cada irmã que se arrependeram dos seus pecados, que possam identificar a graça, o perdão, o amor divino. Senhor, enche cada um com o seu Espírito Santo, ó Pai. Dá-lhes o novo nascimento, Senhor. Abre o entendimento dos meus irmãos ouvintes, ó Deus, como o Senhor fez com os seus discípulos em Lucas 24 e 45. O Senhor abriu o entendimento dos seus discípulos para compreenderem a tua palavra, Senhor. Abre o entendimento, Senhor, para que as pessoas entendam a tua palavra e reconheçam o caminho que deve seguir. Perdoa, Senhor. O Senhor é grande em perdoar. Cura, Senhor, os enfermos. Liberta do mal, Senhor. Pessoas, ó Pai, lares destruídos, famílias destroçadas. Ó Senhor, filhos nas drogas, nos vícios. Liberta, dá um novo nascimento, Senhor. Tem misericórdia de pobres almas encarceradas. Solta-as, ó Pai, no nome de Jesus. Nos abençoa, Deus. Ajuda que nós sejamos mais fiel a Ti, mais crente, mais fervorosos. Louvado é Teu nome. Glória a Ti, Senhor. Louvado é Teu nome, Senhor. Ó Jesus. Ó Deus, mais temente a Ti, Senhor. Cada dia, Senhor, que eu desapareça, meu Deus, e o Senhor toma conta da minha vida. Estou pela Tua palavra, Senhor. Eu não quero nada, Senhor, em troca. Eu quero, Senhor, as almas convertidas, Senhor, rendidas aos Teus pés, ó Pai. Irmãos na África, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Pernambuco, em todo canto, nós, Senhor, que estão ouvindo, estão cultuando conosco, ó Pai. Ó, o Senhor conhece a necessidade de cada um, ó Deus, e os que ainda hão de ouvir esta pregação, Senhor, e entrar no Espírito e cultuar ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, nós pedimos restaurar os lares, as famílias, que haja amor no lar, temor do Senhor. Abençoa os empresários que trabalham, os irmãos que lutam e que trabalham, ó Pai, aqueles que já contribuíram com esse ministério aqui. Dá a bênção, dá a multiplicação, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Abençoa-os, ó Pai, eu peço no Seu nome.
Amém, Jesus. Preciosos irmãos, sexta-feira que vem estaremos aqui. O Eliseu, meu irmão, também acabou de chegar ali. Deus te abençoe, Eliseu, aí em Itajaí. Sexta-feira que vem estaremos cultuando aqui. Aqui um ponto de pregação que não pode falhar. Aqui não pode falhar. Se alguém cancelar o culto lá no outro ponto de pregação, mas aqui nós não podemos falhar. Deus abençoe a irmã Madalena, cada um de vocês, irmã Rosa. Deus abençoe Maria Pio. Deus abençoe no nome santo de Jesus Cristo. E demais irmãos, que eu já li o nome de vocês aqui. Tenha um ótimo final de semana. Amanhã nós temos um programa no rádio, às 2 horas da tarde. Na Rádio Ativa FM 87,9 do Vale do Anari. Eu posso mandar o link para você, se você quiser, para ouvir a nossa programação. Ou então você pode assistir aqui. Estaremos transmitindo aqui pelo Facebook. Me queiram bem, me amem. Nós precisamos nos amar uns aos outros ardentemente, como Cristo nos amou, independente qual a igreja que você está indo. Oh, glorificado seja Deus. Até mais, se Deus quiser.